Então, tinha lá um monopolista lá. A OpenAI não era um monopolista da inteligência artificial 2 anos atrás? O DeepSeek não veio e em uma semana teve mais download que o OpenAI? Não. Esse é o mundo em que todo mundo pode competir com todo mundo. Eu tenho que te perguntar uma coisa aqui, porque falando de investimentos e tudo mais, sim, eu vi uma notícia ontem e eu acredito que você é a pessoa ideal para me falar sobre isso. A XP é uma pirâmide? Eu conheço o Guilherme Benchimol desde 2001. Sentei do lado dele na Intra. E ele é um cara espetacular. A XP criou um modelo que, inclusive, eu tento copiar lá na Rochedo, que é um tripé. Investimento, educação e tecnologia. Então, eles traziam cursos de bolsa, porque ninguém manja nada de bolsa, explicava como era, abrir uma continha no final. Voltando no tempo, na década de 50, 60, 70, e até quando eu trabalhava no pregão, em 97... Quando você ligava para o seu operador de pregão e falava, Sampaio, bate 1 quilo de Bradesco a mercado, ele pegava 1000 ações do Bradesco que eu dava na mão dele para vender, ele ia lá no pregão, na roda e perguntava como é que é. E alguém falava, é 10 com 20. Então eu tinha compradora 10 e 10 e vendedora 10 e 20. E compradora 10 e 10, vendedora 10 e 20. Ele não tinha que vender 1 quilo a mercado? Então ele tinha que ir lá e vender 1 quilo a 10 e 10. Essa era a obrigação dele. Só que ele chegava pro scalper, pro autônomo, o cara que ficava lá operando o dia inteiro, ele falava, cara, eu tenho 1 quilo a 10 para vender. Entendeu? Você quer? E o cara falava, beleza. Aí o scalper ia lá na roda e começava, venda 20, venda 20, venda 20, venda 20. Alguém tomava dele a 20, ele ia lá, passava um negócio a 10 e ele ficava com esses 10 centavos, dava 100 reais. Na sexta-feira, o operador da corretora ganhava lá um cafezinho lá do scalper, entendeu? Inclusive, uma vez eu fui na casa de um operador de pregão que morava no Copan, num kitnet. Quando eu cheguei no sítio dele, no interior de São Paulo, parecia a fazenda do Escobar. Tinha caminhonete, tinha criação de fila. Nossa, eu lembro dos scalpers da minha época. Os caras todos ganhavam dinheiro. Serrete, Antônio Português, perfeito. Todos eles. Então isso era o belisco, mas assim, de qualquer maneira, eu ia bater a 10. Eu ia bater a 10, não tinha jeito, porque eu queria vender 1 quilo a mercado e eu tinha pressa, o meu cliente tinha pressa. Hoje é tudo pregão eletrônico, são tudo ofertas numa tela. Então fica um monte de comprador a 10 e 10 e um monte de vendedor a 10 e 20. A XP tem 30% a 40% da base de clientes do Brasil. Quando entra um vendedor a mercado e vai bater a 10, o que ela faz? Ela tem a preferência do direto. A bolsa dá preferência do direto para quem está fechando o negócio. Então, se tiver um comprador a 10 da XP, ele que vai conseguir comprar a 10. Que é direto na XP, casa, é dentro da casa. Então, eles criaram um sistema chamado RLP, Retail Provide Liquidity, que é o quê? Na hora que alguém na XP, ou do grupo XP Rico, aquelas outras corretoras que a XP tem, na hora que alguém bate uma oferta a 10, ela não vai ser executada no mercado. Ela vai para um leilão reverso que leva 1 milésimo de segundo, microsegundos, e ela oferece essa oferta de venda a 10 e 10 para vários fundos que a gente chama de high frequency, são fundos muito rápidos. Muito rápido. Então tem um fundo que acabou de vender a 20. A XP vai lá e fala, quem quer comprar aí a 10? Aí o cara fala assim, eu compro a 1 milésimo acima do 10. Ele faz um leilão. E alguém lá leva um pouquinho melhor. O que a XP faz? A XP faz o direto com o cliente a 10 e vende um pouco mais caro para o fundo. Então, entre o 10 e 10 e o 10 e 20, fica saindo negócio lá no intervalo lá. E a XP ganha essa diferença. Ela ganha essa diferença. Esse dinheiro vai para um fundo. E esse é um fundo que só dá lucro. Porque a XP só faz negócio na garantia. É um scalper eletrônico. Então é um fundo que só dá dinheiro, dá dinheiro. E uma boa parte do lucro da XP vem desse negócio e de um outro negócio que eu também vou explicar. Que é um outro fundo que faz o quê? Que é também contraparte. Só que é contraparte de operações estruturadas. Então, você comprou um título público, um CDB aí de um banco. Aí a taxa era 11. Você pegou uma taxa 11. Se você quiser vender esse título, a XP não vai pagar 11. Ela vai pagar 10,5, ela vai pagar um pouco menos. Então, essa diferença que ela faz para você, esse lucro ela joga num fundo. Então, são 2 fundos.
Um fundo que é para fazer o tal do RLP e o outro fundo que faz outros tipos de negócio de contraparte. O fundo da XP só cresce. Esse é o padrão do mercado. O concorrente principal lá, do Esteves, também faz a mesma coisa. A maioria dos caras faz a mesma coisa. Todo mundo tem o tal do RLP, que inclusive é um padrão internacional. Só que no Brasil é muito grande. Então o que o gringo tá falando é o seguinte. Primeiro, ele tem interesses, esse cara, provavelmente, de aparecer. Porque isso já tinha aparecido em janeiro, ele já falou disso ano passado, então não é a primeira vez. Então uma research, uma casa de análises americana, fez esse estudo e disse, olha, tem 2 fundos lá dentro da XP que dão tanto dinheiro, que eles roubam, tiram o dinheiro do cliente, é uma espécie de um Ponzi. Não, quando você assinou o contrato, todos os contratos que você assinou para abrir uma conta na corretora, deu a permissão para a corretora de fazer essa contraparte e de ganhar algum dinheiro em cima de você. Inclusive porque o brasileiro não gosta de pagar taxa. Então, como é que você abre uma conta numa corretora de graça e ela não cobra nada? Ela tem que ter algum benefício. O benefício é isso. Quando você for bater alguma coisa no mercado, ela vai fazer o dinheiro em cima disso vendendo para os fundos de high frequency. E quando você for comprar ou vender o título, ela vai cobrar um spread, tipo uma corretora de câmbio, que cobra um spreadzinho para fazer uma intermediação. Só que a XP, como é a líder, tem um monte de concorrente, um monte de outras instituições que não gostam dela, e eles adoram fazer propaganda. Então, assim, a XP levou uma multa por causa do RLP, de acho que 10 milhões, vários anos atrás. Depois a CVM, a Ambima, a Bolsa, todo mundo consideraram que o RLP alguma coisa justa, que pode ser feita. E hoje é um negócio normal, tradicional de todas as instituições brasileiras. E se existe alguma imoralidade, está nas relações de conflito de interesses, que existe em todo tipo de negócio. Se você for no barbeiro e perguntar, dessa condição aqui, se eu for no barbeiro hoje e perguntar se eu devo cortar o cabelo, o que ele vai responder? Opa, passou da hora. Então é normal. Então é sempre uma questão da sua relação com o seu corretor pessoal. Entendeu? Agora, que as instituições tentam ganhar dinheiro e ter lucros enormes, é normal, e que esse é um grande negócio da XP é normal, mas a XP é uma grande instituição e comparado com as corretoras da década de 80 e 90, o Belisca era outro nível. Muito melhor. Gente, a gente operava tudo numa conta só. Eu não operava no teu nome. Não é aquele negócio que ele falou que você entra na plataforma, já tá no teu nome, você tem 3 tipos de garantia, não. Eu operava tudo numa única conta e no final eu ia sair distribuindo. Era caótico, então, é incomparável. Hoje, o nível de compliance que o mercado financeiro possui é muito superior ao que tinha no passado. São escolas de freira? Não são. São instituições financeiras, normal. Mas é por isso que a pessoa precisa aprender a fazer as coisas por ela mesma. Ela precisa aprender a fazer uma carteira 360. Ela precisa ter um bom parceiro, uma boa corretora que ela confie. Eu acho que isso, no longo prazo, vai acabar convergindo para que alguma instituição rebata o RLP. Tipo um cashback, entendeu? Olha, Joãozinho, esse mês eu tirei 300 conto que eu consegui aí de comissões, RLP e tal de você. Eu vou te devolver